Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que entra na última semana do ano, com o jogo contra o Botafogo na quarta-feira, jogo que perdeu um pouco de tamanho por conta dos resultados dos jogos de domingo do Campeonato Brasileiro. Semana também de eleições no Colorado e, enquanto isso, alguns nomes se movimentam no mercado, em especial quanto às chegadas e às saídas. Um jogador emprestado pode ser reintegrado no elenco de Eduardo Cudê para a próxima temporada. E um gigante inglês pode levar um jogador que nem estreou pelo Inter ainda. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas pra gente falar aqui sobre o Internacional. Como eu disse, é a última semana do ano para o Inter, pelo menos dentro de campo. Jogo na quarta-feira contra o Botafogo, 9h30 da noite, jogo que vale alguns milhões. E só, né? Afinal, a rodada do Campeonato Brasileiro encerrou neste domingo com poucos jogos que nos interessavam, mas não deu nada muito certo. O Atlético Paranaense, por exemplo, venceu o Santos, foi a 56 pontos, o Inter estaciona em 52, só pode chegar a 55, então a posição máxima que o Inter pode chegar no Brasileirão é nono lugar, e com isso, né, já sabe que vai disputar, por exemplo, a Copa do Brasil desde a rodada 1, ou seja, né, vamos pegar os Globo da vida, pegar os times menores, naquelas fases iniciais da Copa do Brasil, a possibilidade disso não acontecer era o Inter ultrapassar o Atlético e entrar pela vaga via Brasileirão, né, entre os 12, né, que iniciam lá na terceira fase, coisa que o Inter fez esse ano, quando foi estrear lá contra o CSA no Beira-Rio, vitória por 2-1. Então vira aquela coisa da premiação, da posição do Campeonato Brasileiro agora, né? Enfim, o Inter pode chegar no máximo a nono ou 11º, então já sabe que ganha ou 36,8 milhões, ou pode ganhar 24 milhões. Então pode ter uma diferença grande aí de premiação, 12 milhões. O Inter pode perder caso perca 2 posições na rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Então vamos projetar um pouquinho dessa semana, sempre em nome de Zapay, aplicativo gratuito onde você consulta os seus débitos referente a carro, moto e caminhão, licenciamento, multa e PVA. E dentro do aplicativo da Zapay, que é gratuito, você também já pode quitar esses débitos. Então chama a Zapay, baixando o aplicativo, link na descrição aqui do vídeo, você usa o cupom COLAR20 para ganhar 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Ou seja, você pode quitar multa em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito e ainda receber um desconto usando o meu código, tá bom? Então, baixa o aplicativo, ele é gratuito, ZAPAY, Zapay, parceira aqui do Colar. Jogo na quarta-feira contra o Botafogo que também vem numa depressão, né? Afinal, empatou contra o Cruzeiro ontem 0-0 e matematicamente não tem mais chance de título. Não vem ao Beira-Rio com esta pretensão. A única pretensão que tem o Botafogo é jogar a fase de grupos da Libertadores. E aí o Botafogo ganhando, vai a 65, 66, 67, pode ultrapassar inclusive o Atlético Mineiro e o Flamengo. Mas fica entre nós, né? O Botafogo não ganha um jogo desde outubro. Então o Inter tem tudo para ganhar e emendar a 4ª vitória seguida, né? O Inter não tem, né, maiores desfalques, só tem os jogadores que realmente estão fora até agora. A grande dúvida vai ser Johnny, que esteve com a delegação em Cuiabá, foi titular, não jogou contra o Corinthians por conta de uma entorse no tornozelo, e aí teria até a quarta-feira para se recuperar e fazer seu último jogo com a camisa do Internacional, já que ele está negociado com o Real Betis da Espanha. Então fica essa dúvida no mais, o Inter com o que tem de melhor, Rocher, Bustos, Igor Gomes, Mercado e René. Aqui a dúvida, né, se joga o Johnny, se não deve ser mantido o Bruno Henrique, Maurício Arangues, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia, tá? Jogo 9h30, quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Quero falar um pouquinho, gente, sobre algumas negociações, tá? E estas informações, elas vêm circulando no bastidor, e ontem uma página que acompanha a categoria de base aqui no Twitter ou no X, o Inter Timeline, ele trouxe uma informação que eu já vinha, né, tendo ela também um pouquinho de bastidor, como eu disse, mas não o clube, tá? O que me disseram olha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, o Inter deve ser bastante procurado para
saber informações sobre Gabriel Carvalho, meia, né, camisa 10, que vem jogando já no sub-20 do Internacional, mas é um jogador, né, que nasceu em 2007, então está bem longe ainda, né, da categoria sub-20. Se seguisse o roteiro normal das categorias de base, mostra que ele já está no nível avançado. Acabou de completar 16 anos, né, o Gabriel Carvalho. E o Arsenal da Inglaterra irá enviar olheiros para a Copa São Paulo para observar em especial este jogador. O Inter entende que ele é um novo fenômeno que o Inter tem na base. Eu não gosto de tratar como fenômeno porque daqui a pouco a gente coloca, né, uma expectativa grande em cima do jogador de base e ele acaba não vingando. Lembram lá do Andrigo? Renovou 60 vezes, né, tinha o Manchester United, tinha o Barcelona e depois não vingou no profissional colorado, apesar de ter sido campeão gaúcho em 2016. Então, assim, Gabriel Carvalho está sendo observado por gigantes da Europa. E existe a possibilidade de contratação desse jogador sem com que ele jogue no Inter. Algo muito semelhante com o que aconteceu com o Vinícius Tobias, que foi vendido por 8 milhões de euros junto ao Shakhtar Donetsk, numa negociação que também trouxe o Tyson e o Alan Patrick aqui para Porto Alegre. Hoje o Vinícius Tobias, lateral do Real Madrid da Espanha, vendido em 2021. Multa rescisória do Gabriel Carvalho, 60 milhões de euros. Se a gente for converter, 322 milhões de reais. É claro que isso é uma estimativa, né, do valor e dificilmente ele vai sair pela multa rescisória. Seria maravilhoso, diga-se de passagem, mas o Inter ainda planeja uma oportunidade para o Gabriel Carvalho dentro, né, do grupo principal, ele que interessa então ao Arsenal e a outros clubes, tá? Outros nomes vão surgir aí durante a semana. O staff dele já está ciente disso, mas a ideia dele é ficar no Inter e jogar pelo menos profissionalmente em 2024. Qual a tua opinião sobre isso? Vale vender antes? Tem que segurar? Tem expectativa de que ele vire, né, uma peça importante do grupo do Inter? Deixa no teu comentário a tua opinião, que é sempre muito importante. Falando sobre chegadas agora, existe a possibilidade de um reforço caseiro para o Internacional. Afinal, o André Curi, empresário do David, deu uma declaração para o pessoal da Revista Colorada de que o David deve voltar ao Beira-Rio em 2024, para ser analisado, a princípio, pelo técnico Eduardo Cudê, já que o Barcelos o quer e o Melo também o quer, então a tendência de permanência do Cudê para a próxima temporada. Estou tratando isso aqui, sei que durante a semana isso vai ser uma pauta muito discutida, né, pelos dois candidatos. O David tem contrato com o Internacional e aí teria de voltar para cá caso não fosse negociado. O Inter recebeu já 2 propostas pelo David. Uma do São Paulo, que quer a permanência dele, mas não quer pagar o que o Inter está pedindo, né, que é um valor na casa aí dos 2 milhões de euros, para compensar a forma como pagou lá o Fortaleza em 2022, e uma do Red Bull Bragantino, que também não agradou aos dirigentes do Internacional. Então, se não vier uma proposta que agrade, para compensar o valor que o Inter pagou lá em 22, o David vai retornar a Porto Alegre para ser utilizado. Pelo menos é a informação que o André Curi repassou, né, e a gente aguarda um desdobramento, né. O David passou esse ano emprestado ao São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, chegou a fazer gols importantes em fases decisivas da competição, como contra o Palmeiras nas quartas de final, e, enfim, passou a maioria do ano como reserva, viria, imagino, para o Inter com uma função parecida, um jogador para grupo, só que tem um custo alto, né, de salário, na casa dos 500 mil reais por mês, e fora o que o Inter já pagou, né, que considera um prejuízo. Então, David pode voltar a Porto Alegre para jogar pelo Internacional na próxima temporada. Qual a tua opinião sobre isso? Vale uma oportunidade? Não vale? Deixa no comentário e não esquece de passar lá na KTO, kto.com, te registra para dar aquela brincada, rodada do Campeonato Brasileiro pegando fogo, né? A última rodada podendo ter o Palmeiras campeão, quem vai ser rebaixado? Santos, Vasco ou Bahia? Quem irá para a Série B fechando as vagas, né, para a segunda divisão do ano que vem? Lá na KTO você palpita. kto.com, cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza, turma? Aquele abraço e uma ótima semana para todos nós, semana que vai ser agitada, e eu volto com mais informações do Inter, quem sabe ainda hoje. Feito? Fui!